dia a todos, sejam sempre muito bem-vindos à Casa de Francisco, essa casa maravilhosa que nos ampara, que nos acolhe, que nos ensina, nos mostra como nós devemos proceder. Então é uma oportunidade maravilhosa mesmo estarmos aqui sempre que podemos. E hoje nós vamos continuar o nosso estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 149, Psicografia de Chico Xavier, da obra de Emmanuel. Nós vamos começar então o nosso estudo. O tema do estudo de hoje é propriedade. Na hora que eu li o tema, eu falei, nossa, que diferente de propriedade, mas depois eu fui lendo e entendi o que é essa propriedade. É uma maravilha, uma oportunidade que nós temos de nos elevar cada vez mais. Então, vamos falar um pouquinho sobre a propriedade. Vamos então falar sobre a nossa relação com os bens materiais. Nós temos dois tipos de propriedade, os materiais e os espirituais. Então, hoje nós vamos falar sobre essa relação com aquilo que provisoriamente nós possuímos. O que é que provisoriamente nós possuímos? O nosso tempo aqui, nessa encarnação, né? Ou seja, aquilo que detemos por empréstimo, toda a nossa propriedade material, ela é um empréstimo, que é o tempo que nós estamos aqui. E, então, nós devemos seguir o caminho certo para termos a nossa propriedade espiritual melhor. Porque a material é uma efêmera, né? Ela acaba repetindo. Então, nosso objetivo aqui na Terra é alcançarmos as verdadeiras propriedades, aquelas que não têm corpo físico, ou seja, propriedade espiritual. O Espiritismo ele nos mostra o espírito imortal que somos, né? Então, nós temos a oportunidade de fazermos todas as etapas, uma não deu muito certo, vai a outra, né? A nossa evolução. Então, nós temos essa maravilha, né? Que são as evoluções que nós temos possibilidade de ter. A verdadeira propriedade é somente aquela que não nos pode ser tomada, sempre estará conosco, é espiritual. São aquelas que são as conquistas intelectuais e morais do espírito. As propriedades materiais, inclusive o nosso corpo físico, são apenas recursos que utilizamos para a verdadeira propriedade, para nós conseguirmos a nossa verdadeira propriedade. Então, nós temos que cuidar do nosso corpo físico para alcançarmos o que necessitamos. Mas isso tudo depende de nossos pensamentos, das nossas ações. Porque só de pensarmos alguma coisa, a gente já está marcado na nossa caderninha. Então, nós temos que saber o que pensar, tomar cuidado com o que pensamos e também com o que nós fazemos, né, as nossas ações. Então, devemos ter muito cuidado com os usos e abusos na materialidade, na matéria. E aqui nós temos a palavra de Mateus, capítulo 19, versículo 22, que diz o seguinte: E o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então, essa passagem aqui que Mateus conta, ela é bastante conhecida. É sobre aquele jovem que procurava Jesus para seguir Jesus, que tinha boa intenção, né? Então, esse jovem um dia perguntou a Jesus o que ele precisava fazer para seguir Jesus. Jesus, então, começa a conversar com ele e o repreende, assim, entre aspas, né? Porque ele diz assim ao jovem: Por que me chamas bom? Bom é somente Deus, nosso Pai. Mas se queres vida eterna, cumpra os mandamentos. Então, o jovem perguntou: Quais os mandamentos? E então Jesus elencou alguns como presente: cumprir a lei mosaica, honrar pai e mãe, não cometerás adultério. Então, o jovem responde: Mestre, mas isso eu tenho seguido sempre. Mas Jesus conhece bem as suas ovelhas, né? E percebeu que o jovem ainda não estava preparado para seguir
prazer, das coisas materiais, das muitas propriedades que esse jovem possuía. O jovem, então, com as palavras de Jesus, ele se entristeceu e recuou, pois viu que ainda estava muito apegado a valores materiais. Ele se preocupava muito com as suas propriedades físicas, materiais. Portanto, ele não estava preparado, ele sentiu que não estava preparado para seguir Jesus, né? Então, nós devemos ter um firme propósito, um firme desejo central, ou seja, a nossa personalidade, a nossa consciência moral e espiritual. Devemos, portanto, tomar cuidado com as nossas fragilidades, os nossos calcanhares de Aquiles. Né? Então, nós temos que tomar cuidado com as nossas dificuldades. Aquilo que nós percebemos que não nos vai favorecer, mesmo que nós queremos, se não nos vai favorecer, não vamos fazer, não vamos realizar. E Emmanuel então continua. O instinto da propriedade, a avareza, a fúria, tem provocado grandes revoluções, ensanguentando os povos. Nas mais diversas regiões do planeta, respiram homens inquietos pela posse material, zelosos, ciosos de suas expressões temporárias e dispostos a morrer em sua defesa. Olha só, né? Depende muito da materialidade do próximo. Então, dentro de nós há o instinto de conservação, principalmente com o nosso corpo físico, mantendo-o sempre saudável. Também temos apego com a matéria de modo geral, assim, por exemplo, nossa casa, nossos pertences pessoais. Só não podemos exagerar, pois isso mostrará muitas decepções e muitas lágrimas. Então, nós devemos ter as nossas situações materiais, mas não podemos usá-las demais. Isso não é a orientação de Deus, né? De Jesus. Nós usufruímos dessas posses materiais somente por um certo tempo. Não é? O nosso tempo aqui na Terra é rápido. Parece que é longo, mas não é rápido. Nós também podemos desfrutar de um paraíso material, mas olha o perigo, né? Mas então haverá penúria moral ou um sofrimento atroz por conta da cobiça e da vaidade. Então não podemos nos dedicar muito à materialidade. É importante para a nossa evolução, para o nosso tempo aqui, mas cuidado, vamos devagar com a materialidade. Também há aqueles que se corrompem, prejudicando o próximo. Então, esse é o preço que pagam por terem se desviado das leis divinas. Quem segue as palavras de Jesus, qualquer nosso livro, qualquer religião, né, que segue as orientações de Deus. Então, quem segue isso, não vai errar. É muito difícil errar se a pessoa segue as orientações de Jesus e de Deus. E Emmanuel continua. Isso demonstra que o homem ainda não aprendeu a possuir, né? É importante. Na vida, nós devemos aprender a possuir para não sermos possuídos pela materialidade. No livro dos Espíritos tem a seguinte mensagem: usai, mas não abuseis, tal é a lei. Aquele que seguir essa orientação terá a possibilidade de evoluir para uma nova encarnação. Que essa é a nossa grande responsabilidade, né? Nós evoluirmos para depois, num outro período, nós vamos entrar com uma encarnação e nós estaremos mais preparados para essa evolução. Devemos, então, sempre dar graças a Deus por nos ter dado essa possibilidade, essa bênção, que é a reencarnação, que é um bom começo, né? Então, nós temos, no período que nós estamos aqui, nós temos que fazer a nossa tarefa certinho, fazer tudo direitinho, para nós evoluirmos cada vez mais. E Emmanuel continua. Com essa argumentação, não desejamos induzir a criatura a esquecer as formigas previdentes. O que as formigas previdentes fazem? Elas se preparam para o verão, para o inverno.
que a cigarra não se prepara para o inverno. Ela fica lá no campo, o violãozinho dela, curtindo a vida. Daí, quando o inverno chega, como é que faz? A formiga não. Ela trabalha, ela faz tudo direitinho para quando chegar aos tempos difíceis, ela não se preocupar, ela vai estar tudo bem. Né? Então, adotamos por modelo a cigarra descuidada. Né? Essa é a diferença da cigarra e da formiga. Apenas convidamos a quem nos lê a examinar a precariedade das coisas efêmeras. Então, quem segue as orientações divinas, né, as suas leituras, se prepara para o futuro. Né? Então, vamos continuar aqui. Não é necessário que tenhamos uma vida desleixada, imprudente, totalmente desapegado da matéria. O instinto de conservação racional pede que sejamos zelosos com o nosso corpo e também com situações materiais. Tem que haver um equilíbrio aí, né? E o equilíbrio é muito difícil de ter, né? A gente pede diariamente a Deus o nosso equilíbrio. Mas então vamos estudar. O estudo é uma coisa que ajuda muito a nós aprendermos a ter o nosso equilíbrio para evoluirmos mais. Devemos ter bom senso, fazer um planejamento de reservas materiais financeiras para o futuro, para a velhice, né? O que não podemos é ser como as cigarras, né? Nós temos que ser como as formiguinhas que se preparam, né? Para o futuro. Então nós não podemos deixar acontecer as situações difíceis, né? São os abusos. Como já falamos anteriormente, usai, mas não abuseis. Vamos usar a nossa parte material com muito cuidado, com muito carinho e dar mais valor à nossa parte espiritual, que é essa que nos orienta, que nos faz crescer e evoluir. Nós não devemos nos tornar escravos da materialidade. Devemos cultivar o necessário, o equilíbrio, né? Seguir os valores espirituais e não os puramente materiais. Não podemos deixar o valor material tomar conta dos nossos pensamentos, jamais. Né? Os pensamentos que dependem da verdade sempre são negativos, né? E ações errôneas também. Né? Vamos tomar cuidado com as nossas atitudes. Pois tudo isso é ilusão, essa materialidade é por ilusão, um fascínio, que não nos levará para a nossa evolução tão esperada. Não é nisso que nós pensamos? Nós temos aqui na Terra esse período para nos preparar para a próxima interação. Então, nós temos que fazer, aprender e seguir o que Jesus e Deus nos orientam. Né? As virtudes, a luz, o razoável, a sabedoria, o bom senso, sim, este é o caminho certo que nós precisamos seguir. Emmanuel continua. Com essa argumentação, não desejamos induzir a criatura a esquecer a família previdente ou a perdão. Cada conquista terrestre deveria ser aproveitada pela alma como força de elevação. Então, é o nosso espírito que comanda. Então, nós temos que preparar o nosso espírito para a nossa evolução. Que é isso, essa é a nossa tarefa aqui na Terra, né? Então, essa é uma boa maneira de analisarmos a vida que temos. Analisar cada situação como sendo força, possibilidade de elevação. Então, todas as coisas que nos acontecem, nós temos que tirar algum proveito sempre, né? E excluir aquilo que não nos elevará. Por exemplo, como estou agindo com o meu corpo? Estou agindo somente com os excessos, aos prazeres desequilibrantes? Ou eu estou zelando por ele, pelo meu corpo, né? Aplicando o estudo, o esforço e trabalhando para o bem. Isso é muito importante para o nosso crescimento, né? Estas, sim, são as forças de elevação espiritual e moral. Caso contrário, será um peso, uma estagnação, ou seja, vai dificultar a sua evolução. Então, tudo depende do que se encontra no espírito de cada um, na personalidade de cada um. Mas nós temos uma oportunidade maravilhosa, que ela é o livre-arbítrio, né? Então nós temos que nos preparar, aprender, trabalhar para o bem e sempre pensamento positivo, né? O livre-arbítrio ele nos dá a possibilidade de escolhermos o que nós queremos
Então, vamos nos preparar e escolher o que é melhor para nós. Né? E Emmanuel continua. O homem ganhará impulso santificante compreendendo que só possui verdadeiramente aquilo que se encontra dentro dele, no conteúdo espiritual, no seu coração, né, na sua vida. Tudo o que se relaciona com o exterior, como sejam criaturas, paisagens, bens transitórios, pertence a Deus, que então nos concederá, de acordo com os seus méritos, né, com os nossos méritos e suas necessidades de cada um. Bom, aqui nós temos um exemplo do Chico Xavier que nos diz bem isso. Ele diz assim: quantos ricos tão pobres, quantos pobres tão ricos. Esse é um exemplo de Chico Xavier, que quando foi procurado por um pai desesperado, havia perdido um filho e queria que Chico Xavier desse por toda a lei uma mensagem do filho. Chico, né? E ele, o pai, disse então que pagaria grande fortuna para Chico Xavier, se ele conseguisse fazer isso. Olha só. Chico, então, com a sua calma, a sua sabedoria, explicou ao pai como as coisas aconteciam. E esse pai acabou por entender e foi embora. E Chico, que estava reunido com seus amigos, então, voltou ao grupo dos seus amigos e disse assim: coitado desse irmão, tão pobre e só tem dinheiro. Então, esse pai não soube conduzir a sua vida, a sua família, para a elevação espiritual. Então, quando o filho desencarnou, esse pai se desestabilizou, ele não estava preparado. Então, nós temos a oportunidade de nós prepararmos, é só seguirmos as leis divinas, né? E vamos ao que Emmanuel nos diz. Essa realidade, sentida e vivida, estudando, constitui brilhante luz no caminho, ensinando ao discípulo a sublime lei do uso. Usai, mas não abusais, tal é a lei, para que a propriedade não represente fonte de inquietação e tristeza, como aconteceu com o jovem que procurou Jesus, a gente estava preparado para segui-lo, com o pai, né, que não aceitava o que tinha acontecido com a morte do filho, né? E a verdadeira propriedade, ela se encontra dentro de nós, né? Jesus nos ensinou sempre uma coisa muito básica, muito simples e muito humilde. Ele sempre nos ensinou isso. Quando não viver as aparências da materialidade, né? A materialidade, Jesus não falou nada, ele não ensinou nada sobre a materialidade, só que ela não é interessante para nós, para a nossa condição. Devemos nos adequar ao nosso padrão de simplicidade e de honestidade. Devemos também ter a gratidão como base pela vida, gratos por estar vivo, grato pelo trabalho, grato pelas oportunidades familiares, gratos por utilizarmos nossas virtudes. Vamos então confiar no pouco que nós temos para fazermos muito mais. A propriedade deve ser sentida e vivida como fonte de elevação, como já dissemos, e não fonte de negatividade material. Certa vez, o Kardec, no pergunta 612, perguntou aos espíritos benfeitores o seguinte: qual é a maneira mais prática, mais eficaz de vencermos esse apego à matéria? Os espíritos então responderam de maneira curta, praticando a abnegação, que envolve muita coisa, né? A abnegação é muito difícil. Então, por isso que nós temos que sempre estudar, sempre seguir o caminho do bem, do amor, da luz, para nós evoluirmos cada vez melhor. Então, vamos servir, vamos cultivar o valor da espiritualidade. É a melhor maneira de desapegarmos da materialidade. Devemos, então, conquistar a fortuna da alma. Quantas vezes você já viu cercados de luz, pessoas cercadas de luxo, mas muito vazias por dentro, sem motivação nenhuma? Quantas vezes você achou que seria feliz quando conquistasse algo material, e depois que você conquistasse essa materialidade, você ainda
E a grande pergunta que se faz é a seguinte: qual a fortuna que você está acumulando? Devemos estar atentos, então, ao extrato da nossa consciência, a fortuna do nosso interior. E para encerrar, nós temos uma palavrinha da Joana de Ângeles, maravilhosa, que diz o seguinte: só existe felicidade em quem se encontrou com a verdade. Onde nós encontramos a verdade? Nas palavras de Deus, nas leis divinas, né? Então, quem encontrou a verdade, absorveu-a e tornou-a como norma de conduta. É simples, é difícil também, mas não é impossível. Então, vamos seguir o que Jesus nos ensinou. E daí nós estaremos sempre no caminho certo, caminho do bem, do amor e da luz. E assim nós encerramos o estudo de hoje. Eu queria desejar a todos os presentes também um domingo gostoso, tranquilo, se possível com a família, né? E também uma semana de muita felicidade, de muita força, de muita bondade, de muita necessidade da nossa evolução. Então nós temos todas as possibilidades nas nossas mãos, basta segui-las. Obrigada a todos.